Entre Renata e Jerônimo e Gonçalo e Regina, qual é o seu casal favorito? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários e vamos agora saber quem concorda e quem discorda com o seu comentário. Gente, o Honório e o Gonçalo estão conversando sobre as medidas que seus funcionários estão tomando para fazer com que os clientes adiem remessas, pagamentos e etc. Gonçalo conversou com o gerente do banco, que também está disposto a trabalhar com ele. Gonçalo diz a Honório que quer falar com o médico de Josefina e então possivelmente sair de casa e se divorciar dela para sempre. Honório pergunta o que está acontecendo com Regina. Gonçalo diz que eles estão namorando e que ele não quer desistir dela e que já faz tanto tempo que eles se amam e que não conseguem viver juntos. Então ele quer saber como é que está o estado de saúde de Josefina para ver se ele consegue então assim pedir o divórcio à megera. Só que o Gonçalo não espera é então descobrir o grande segredo da vida de Josefina. A Josefina vai ser desmascarada e o Gonçalo finalmente vai entender que não existe coisa de doença nenhuma ali com ela. Aí então o Gonçalo conta para o Honório que ele não quer desistir da Regina, mas também não quero tê-la como minha amante. Ela não merece esse papel de amante em minha vida. Honório parabeniza então Gonçalo porque ele sabe como se sente mais do que nunca quando você não tem quem você ama com você. Você não vive, você apenas sobrevive e desabafa então. Você perde a força e a vontade de viver e de fazer coisas boas. Aí depois que Gonçalo diz para o Honório que vai até então o consultório lá do médico de Josefina, assim o homem faz. Lá no consultório médico, o outro médico diz a Gonçalo que o Dr. Zuinaga não está de férias, ele desapareceu. Parece que sua ética profissional está em causa e o fato de ter desaparecido corrobora então essa teoria. Gonçalo pergunta se há algo estranho no caso de sua esposa. O doutor está revisando então o registro para verificar. Só que antes que ele vá conversar com o médico, o Gonçalo chega então lá no local onde faz então os exames no consultório médico de Josefina. A secretária diz que o médico saiu de férias por uma semana e até agora não voltou, até mudou o número do celular. Gonçalo então está ansioso para falar com ele com urgência sobre o caso de sua esposa. A secretária diz que o Dr. Valverde pode ajudá-lo. Ele está acompanhando todos os casos então do Dr. Zuinaga. Aí o Gonçalo aproveita e deixa escapar que a Josefina conversou com o seu médico por esses dias e que ela contou isso para ele. Aí a secretária diz que isso é impossível, pois o homem sumiu, nem os familiares dele têm notícia e que já tentaram então entrar em contato por telefone, mas não, o homem não responde de maneira nenhuma. O Gonçalo fica curioso e pensativo. Josefina mentiu? Aí as coisas vão de mal a pior para Josefina. Até o advogado Souto liga para Josefina para pressioná-la para cobrar mais dinheiro da vilã. Eu fiz de tudo para tirar sua filha Roberta da cadeia, fala então o homem. Josefina pede a ele o dinheiro que Gustavo pediu a ela. Souto conta a ela sobre a crise financeira que estão então passando lá na empresa. De jeito nenhum Gonçalo aprovaria aquela retirada de dinheiro. Souto aproveita para avisar que Josefina que se eles não recuperarem o dinheiro das contas fantasmas, até o final do mês, a empresa deles estará então arruinada. Aí lá no consultório médico, o outro médico diz a Gonçalo então que o doutor Zuinaga não está de férias, ele desapareceu. O homem sumiu, virou feito fumaça e ninguém sabe nada sobre ele. Parece que sua ética profissional está então causando então um tipo fato de ter desaparecido, como se ele estivesse então usando essa teoria para escapar de suas obrigações porque tem rabo preso ali. Gonçalo então pergunta se há algo estranho então no caso de sua esposa, se há alguma novidade, algum progresso, alguma coisa. Aí o doutor está revisando então o registro para verificar a informação que o Gonçalo pediu e aí vem, gente, a maior de todas as revelações, onde então a Josefina será desmascarada por completo. O doutor e Gonçalo percebem então que a ressonância magnética, a tomografia que o doutor Z então mostrou ao Gonçalo dizendo que era a Josefina, sua paciente que estava então em caso terminal, ele então se enganou, porque há muitos anos essa mulher já morreu, fala então o outro médico que não tem nada corrompido em relação a Josefina. Gonçalo então se pergunta se sua esposa não está realmente doente e se não tem um tumor cerebral.
O doutor diz que não, porque você não traz sua esposa aqui para repetir os exames. Acho que pode ter então tido uma troca de exames ou alguém está mentindo para o senhor. Fala então o médico, se referindo então ao médico de Josefina se enganou e trocou os documentos, trocou aquela papelada todos os exames, ou os dois estavam sendo cúmplices então para enganar o Gonçalo, que é mais provável, né? Assim então descobrimos se ele mentiu ou não para vocês dois ou só para você. Aí então, ele agora tem que fazer isso sem que a Josefina descubra que ele agora sabe que ela não está doente. Gonçalo ainda está incrédulo que a Josefina tenha feito uma covardia dessas com ele. Ele chega em casa então com a prova secreta em suas mãos para provar então que ela mentiu. Nisso, a Josefina pergunta então se o marido está bem. Aí Gonçalo é bem direto com ela e pede então, perguntando aliás a ela, quando foi a última vez que ela conversou com o seu médico. Aí ela diz, hoje, por quê? Aí ele, você tem certeza que você conversou com o seu médico hoje? Josefina diz, sim, hoje, por quê? Aí ele então pede para que a Josefina entre em contato com o médico agora mesmo. Aí a Josefina tem a maior cara de pau de tentar ligar então para o homem. Nisso, ela vê que não está atendendo e liga para o consultório e a secretária informa o mesmo que informou a Gonçalo, que o homem saiu de férias, só que ele está desaparecido. Aí então a Josefina desliga o telefone e ainda sorridente diz então, veja só, tentei conversar com ele, mas você mesmo comprovou aqui que ninguém atende o telefone e sua secretária diz que ele está de férias. Aí o Gonçalo, ainda muito sério, pede então para que a Josefina repense em sua resposta, pois agora ele vai dar mais uma chance dela falar toda a verdade. A Josefina pergunta, sobre qual verdade você está falando? Nem desconfia ela, então, que o Gonçalo já sabe sobre toda a farsa dela. Aí então o Gonçalo se aproxima dela e fala, você não quer contar, não é mesmo? Mas você deveria contar que toda sua doença é uma mentira, que é uma farsa, que você usou isso para me chantagear, para que eu pudesse ficar ao seu lado e deixar de viver a minha vida. Aí então a Josefina recebe como se fosse um balde d'água fria em seus pinhaços, porque ela fica chocada, porque por essa ela não esperava. Ela achava então que conseguiria enganar a vida toda o Gonçalo, pois de bobo ele só tem a cara, mas de bobo não tem nada. Josefina começa então a chorar e fazer mais um de seus dramas e fala, meu amor, quem foi que te disse uma mentira dessa, uma tonteria dessa sobre mim? Eu realmente tenho um tumor cerebral e estou então castigada a morrer a qualquer momento. Aí então o Gonçalo fala, basta Josefina, basta, você sabe que você mentiu, você sabe que você é uma mentirosa. Aí o Gonçalo diz que não vai mais permitir que a Josefina continue mentindo para ele. Ele então pega a sua prova secreta e esfrega bem na cara da Josefina e falando, ó, aqui está a prova que você nunca esteve doente. Josefina, com a maior cara de pau, pergunta então a Gonçalo do que ele está falando. Aí o Gonçalo então abre o jogo e diz então que aqui está então o tumor, a tomografia, que prova que ela tem uma doença. Só que não é dela, é de uma mulher que morreu há anos, que tem o mesmo nome que ela, porém não o mesmo sobrenome. E agora a farsa acabou. Aí, gritando, o Gonçalo fala para a Josefina que ela se juntou com aquele médico pilantra para o enganar. Tudo isso para que o Gonçalo não lhe pedisse o divórcio e continuasse então casado com a megera. A Josefina fica espantada quando o Gonçalo joga então aquela prova no chão, porque, gente, ele é sempre tranquilo, paz e amor, mas nessa cena a gente vai conseguir ver então um Gonçalo bravo, revoltado com a Josefina e com toda a razão, pois passou-se anos e a Josefina lá enganando ele, dizendo que tinha um problema de saúde, se dando uma de vítima, de coitadinha, e Gonçalo não conseguiu viver sua vida porque estava preso a esse relacionamento por causa de uma doença. Aí o Gonçalo então pergunta para a Josefina o que foi que ele fez para ela, para lhe enganar, mentir dessa forma, sendo que em todo o seu casamento com ela, ele sempre usou então de lealdade de verdade. Aí então a Josefina, vendo que já não tem mais por onde correr, que o Gonçalo está cheio de provas contra ela então começa a chorar, se senta em seu sofá e então começa a implorar o perdão a Gonçalo. E daí, gente, a Josefina então confessa tudo para Gonçalo. Conta que fez isso porque ele estava então prestes a partir com aquela outra mulher, se referindo a Regina, e diz que ela ia ficar sem ele. E ela fez tudo isso para salvar o casamento dos dois e a família que eles construíram.
Aí o Gonçalo fala, então você conseguiu arrancar dinheiro meu para fazer tratamento, uma consulta com ele caríssima, tudo isso para poder me enganar, para poder mentir. Aí a Josefina, né, sabendo que o homem já não vai voltar para contar que foi ele quem deu a ideia, então a Josefina abre o jogo para Gonçalo, se vitimizando mais uma vez e dizendo que tudo isso foi ideia do doutor. Josefina diz que ela estava tão deprimida, desesperada, cansada, farta de saber que seu casamento já não tinha mais jeito, e então ela encontrou essa solução e acabou caindo nesse golpe. Aí o Gonçalo, gente, dá um grito com o fundo musical daquele de suspense, enquanto ele diz que pra mim não importa, você me enganou, você mentiu pra mim, e qualquer única chance que tinha de poder então reconciliar-me com você, acabou agora. Que idiotice essa sua ideia de me enganar, veja agora tudo que te custou, você me perdeu, você mentiu, você me enganou, você se aproveitou de outras pessoas, fingindo então de enferma, você achou que eu poderia acreditar em todas suas mentiras a vida toda, você se enganou, Josefina, grita então o Gonçalo. Aí a Josefina se aproxima então do Gonçalo e diz então que o ama demais e que sem ele ela vai morrer. Aí o Gonçalo então diz que ela pode morrer, porque com ele ela já não vai mais ficar. E que, para tudo, há uma consequência. Ela agiu de maneira errada e egoísta e agora vai ter que colher fruto então disso tudo. Aí ele baixa um pouco o tom, se aproxima então da Josefina e fala, agora eu entendo como a Roberta é como é, porque ela tem aprendido tudo isso com você. Todas as maldades e todas as ruindades vêm de você. Você é a raiz de todo o mal, fala o Gonçalo. Aí depois de toda a confusão, Josefina choraminga ainda mais e apalpando então o corpo de Gonçalo. Ninguém nunca esteve mais apaixonado do que ela por ele. Aí ele exige então que ela tire as mãos de seu corpo e que nunca mais lhe toque. Ele não quer mais nada com ela ou com suas mentiras. Ele sai furtivamente, deixando então a Malefina de olhos arregalados e abalada como nunca. Uau, gente, essa é uma cena daquelas, viu? Mas seu sorriso no retrato de que vai ao comercial nos faz lembrar que, embora Malefina possa estar embaixo, ela certamente não está então lá fora. Ela dará um jeito então de tentar reverter toda essa situação então com o Gonçalo, que segundo ela é o grande amor da vida dela, sendo que a gente sabe que é a conta bancária dele. Aí ainda não bastasse toda essa situação, o Gonçalo está em seu escritório ainda fervendo sua cabeça depois de todas as mentiras que lhe aconteceu, fazendo então com que ele se afastasse do grande amor de sua vida, que é a Regina. Aí a Malefina entra no quarto e implora então por outra chance. Ela está desesperada para não perder o amor dele. Ele rosna para ela como um leão bem bravo que nada justifica o que ela fez e não haverá mais nada entre eles, pontualiza então o Gonçalo. Ele sente pena dela, me dá lástima, mas eles acabaram então. Aí então o Gonçalo exigiu o divórcio por todas as mentiras e ruindades que a Josefina fez. Grita ele, acabou, ele está indo embora agora e nada vai detê-lo ali. Aí a Malefina realmente choraminga de verdade porque sente que perdeu. Aí o Gonçalo não quer mais perder nenhum segundo de sua vida ao lado daquela megera. Sabe o que ele faz? As malas. Agora o Gonçalo está então descendo as escadas da mansão Monterrúbios, enquanto a Josefina está bem embaixo, então implorando para que o Gonçalo não se vá. Aí então ela pede para que lhe dê mais uma chance. Gonçalo diz que não há mais nenhuma chance. Ele está arrepunado então de todo o sentimento que ele poderia ter tido então um dia pela Josefina e então se sente devastado por mentiras. Gente, pessoas que não mentem, pessoas que tentam então ter uma vida íntegra, não conseguem então conviver ao lado de pessoas que mentem. Então isso é totalmente compreensível da parte de Gonçalo, pois a Josefina mentiu demais. Mas a gente sabe que esse é um dos seus menores dos crimes, né? Que é a mentira. Daí então, o Gonçalo pegou suas malas e está indo embora. A Malefina choraminga e choraminga mais. Gonçalo diz a ela para cortar o drama já, pois ela já não merece então ficar ali choramingando com todas aquelas farsas e mentiras, pois ele já não acredita em mais nada. Daí Malefina então diz, você vai até ela, não é? Você vai embora daqui para ficar com a Regina, pontualiza então a vilã.
Gonçalo então a lembra que queria se separar muito antes de Regina aparecer. Ele está então ligando para o seu advogado e seguindo então em frente com o divórcio a partir de agora. Aí então a Malefina levanta sua cabeça feia e rosna para ele que nunca lhe dará o divórcio. Ela continuará sendo então a senhora Gonçalo Monterrubio. Gonçalo a encara como quem diz, não, isso não, nunca mais. Daí ele vai fazer isso e pode fazer para melhorar ou para piorar, depende dela, porque ele vai se divorciar, custe o que custar. Até mais então. Aí seus olhos malignos lançam então punhais em costas de Gonçalo. Enquanto Gonçalo arruma seu carro, ele recebe uma ligação de Matias e há mais notícias ainda sobre o caso de Adriana e há outras coisas também que pode acontecer de pior. Aí, a Josefina não quer baixar a cabeça e fazer com que os empregados entendam então que o Gonçalo a deixou. Aí ela entra dentro de casa revoltada, canaliza então uma mulher muito mais cruel ainda. E engraçado que ela então sente-se então a vítima naquilo tudo, depois de tanto mentir, depois de enganar, depois de fazer tudo o que fez, aquelas chantagens pesadas em cima de Gonçalo, ela ainda se sente no direito de se achar vítima de tudo isso. Aí então ela dá um baita susto na empregada quando ela empilha todas as roupas de Gonçalo nos degraus, encharcando-as com combustível e ateando fogo nelas. Aí ela se liga que vai arrancar tudo que ele tem, nem que seja a última coisa que ela faça nessa vida. Aí, gente, já viu, né? Ela começa então a pensar seus piores pensamentos agora e vai lançar toda essa raiva que ela tem em cima da Regina e do Gonçalo. E claro que vai sobrar até para a Renata, porque a Renata simboliza então a Regina em sua vida. Aí, gente, lá dentro da mansão, Roberto e Selena estão reclamando porque não foram convidadas para uma festa, que é a festa do ano sei lá o quê. Aí Selena então supõe que talvez seja porque Roberto estava na prisão porque cometeu um crime. Mas eu sou inocente, Roberto então insiste. Aí a conversa incrivelmente estúpida delas é interrompida pela empregada que grita que a mãe está então queimando todas as roupas então do pai de Roberta. Roberta sai correndo e Josefina conta que o pai descobriu que ela não estava doente. Então ele foi embora. Além disso, o negócio está em crise financeira. O que ela vai fazer então? Ela está totalmente perdida então. Roberta fica chocada com a parte da crise financeira. Ela corrige então a mãe. Elas estão perdidas porque o jeito que nenhum Matias então vai mantê-las em casa com o pai fora. Malefina então chora que Roberta está então protegida por seu acordo pré-nupcial, mas não há nada que a proteja. Fala então que a Josefina está então a só agora, sem nenhum tipo de proteção financeira. Roberta diz que não está protegida não. Se a falência começar, seu contrato de casamento não fará nada por elas. Agora, se elas tivessem algum tipo de fundo fiduciário, né, elas estariam então muito mais protegidas. Aí Malefina então cogita e diz que sim, uma herança acumulada em um fundo fiduciário os livraria então da falência. Roberta diz que eles não têm isso, mas Josefina a corrige. Talvez elas tenham sim, ela vai descobrir. Isso porque então ela se lembra que está há pouco tempo então de tanto Renata quanto Roberta receberem aquela herança que o pai delas deixou antes dele então morrer. Claro que foi a Josefina que tirou a vida do homem. Esse foi o capítulo de Quando Me Apaixono hoje. Quer rever alguma cena? Está curioso ou curiosa para alguma coisa em Quando Me Apaixono? Não hesite em nos perguntar. Vem aqui nos comentários e deixe então a sua opinião, a sua dúvida. E antes de sair do nosso vídeo, já clica no gostei, deixe um carinho nos comentários e desde já muito obrigada por sua companhia aqui diariamente conosco. Desde já, muito obrigada por sua audiência.